Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. Bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o fim. Acho que é a minha última apresentação. Convidei também o Montezuma para participar conosco dessa última etapa, né? Bom, essa aqui, acho que muita gente conhece, a fórmula dos juros compostos, né? Que o valor do patrimônio no final vai ser igual ao inicial, vezes 1, mais a taxa de retorno e o tempo que você fica com o seu capital aplicado. Então, tem basicamente 3 forças que você pode atuar. Você pode atuar no patrimônio inicial, né? Você pode poupar mais. Lembrando que isso aqui é um exercício, vamos dizer assim, se você só fosse fazer um aporte, cada aporte seria uma dessa, né? Se você vai fazer 50 aportes ao longo da sua vida, seriam 50 dessa. Mas você pode trabalhar nos aportes, poupando mais. Você pode tentar trabalhar na taxa de retorno. Isso, obviamente, tem um teto, né? A gente vai mostrar um pouquinho, assim, você consegue atuar nisso, mas existem limites, né? O Warren Buffett fez 20% ao ano. É possível entregar mais do que isso? Até vai ter caras aqui que a gente vai mostrar que entregaram mais do que isso, mas não numa janela de tempo tão grande. E por último, é o tempo, né? Quanto antes você puder iniciar sua jornada, ou viver mais, ou quem sabe pensando nos seus filhos e netos, né? Já conversei com alguns de vocês aqui e vi gente que já está investindo pelos filhos, pelos sobrinhos. Isso eu acho muito legal, porque eles têm o tempo muito a favor, né? Não que nós não temos, mas eles têm muito mais tempo a favor. São pessoas que estão ali na casa dos 10, 11, 12 anos, 18 anos, até 18 anos, tem muito tempo pela frente, ainda que sejam pequenos aportes, o tempo ele está muito a favor. E eu diria que no começo, quem está começando, o que deveria focar é no aporte inicial, é você conseguir poupar mais, ou você gastar menos, ou você ganhar mais. Se você tem pouco capital, trabalhar nesses dois aqui, não, infelizmente não vai adiantar tanto. Thiago, tenho R$1.000, vou começar a investir. Acho que você devia começar
considerar investimentos, com certeza, porque isso vai abrir muito a sua mente, vai te fazer refletir muito, talvez, sobre essa fórmula e chegar à conclusão que talvez você devesse trabalhar mais, fazer um bico, sei lá, tentar empreender, poupar mais, talvez, né? Tem gente que ganha bem, mas gasta tudo. Quem tem pouco capital deveria fazer o máximo para ter o máximo possível. Ao longo do tempo, conforme você vai tendo um capital maior, são essas duas outras etapas da equação que começam a ter um impacto maior, né? Então, dando o exemplo ali do Buffett, né? Se ele economizar mais, não vai mudar muito no patrimônio dele. Agora, se ele investir melhor ou viver mais, né? Vou torcer para que ele viva bastante, aí sim ele vai conseguir ter um impacto relevante no patrimônio dele. Eu acho que tem um ponto que o tempo você não controla, né? Você pode tomar a decisão de investir hoje. Então, uma frase que diz que o melhor dia para você começar a investir era ontem e o segundo melhor dia é hoje, né? Justamente porque o tempo é daqui até o resto da sua vida, né? E cada dia que passa você tem um dia a menos no relógio. Então você não controla, mas você sempre pode tomar a decisão de começar a investir hoje. E no curto prazo, assim, principalmente no começo, eu concordo 100% com o Thiago, assim, o que mais vai impactar é quanto você coloca ali no PI, né, no patrimônio inicial, ou quanto você aporta. Isso vai mudar muito o montante de dinheiro que você vai ter lá no final. E conforme você acumula patrimônio, a relevância do aporte vai caindo muito e a importância da taxa e o tempo que você deixa aumenta muito, né? Você faz 15, 20, 25 ou 30% ao ano, ou indo para baixo também 5, 7, 10% ao ano, vai mudar muito a partir do momento que você já tem um patrimônio acumulado relevante, né? E aí tem alguns números que eu gosto de pensar até para vocês terem sempre na cabeça como números mágicos, assim, em termos de taxa, né? Se você pensar que eu quero dobrar meu capital todo ano, você faz 100% ao ano, né? 100% ao ano, dobra o capital todo ano. Se você pensar em dobrar o capital a cada 2 anos, a gente está falando aí de 40% ao ano, né? Vai dar 1,96 mais ou menos, mas via de regra, regra de bolso, 40% ao ano dobra a cada 2 anos. Dobrar a cada 3 anos, você está falando de 26% ao ano. A cada 5 anos é 15% ao ano e 7% ao ano dobra a cada 10. Então esses são números para você ter na cabeça assim, putz, quanto tempo eu vou levar se eu tenho aqui R$1 milhão para chegar nos 10 milhões? Ou quanto tempo eu vou levar se eu tenho R$1.000 para chegar no 1 milhão? Se você usar essa regra de bolso do dobrar a cada X ano, eu acho que vai ficar mais fácil de você fazer as contas sem precisar abrir uma calculadora. Então, só rapidamente para lembrar, 10 anos é 7%, 5 anos é 15%, 3 anos é 26%, 2 anos 40% e 1 ano 100%. Beleza? Bom, e qual que é a categoria que mais cria o valor das categorias, vamos dizer assim, de investimentos financeiros? A gente já passou por esse gráfico aqui, né? Algumas vezes, em termos reais, o melhor negócio foram as ações. Disparado, isso se repetiu em outras geografias também, né? Tem um estudo chamado Triumph of the Optimists, Triunfo dos Otimistas, que viu nos últimos 100 anos as outras bolsas do mundo, inclusive bolsas europeias, asiáticas, de outras geografias, e chegaram mais ou menos à mesma conclusão, obviamente que mudando um pouco o retorno de cada um dos mercados. Os mercados que foram os que tiveram menos retorno, inclusive nos bonds, né, foram aqueles mercados impactados pela Segunda Guerra Mundial, os países que sofreram guerra in loco, né, então principalmente os países da Europa, sofreram muito, tanto nas ações e renda fixa também, né? Na Alemanha teve write-off de dívida de mais de 90%. Né? O governo alemão, obviamente por conta dos efeitos da Segunda Guerra, não conseguiu pagar os seus credores, e quem tinha renda fixa na Alemanha perdeu. Né? Por incrível que pareça, quem tinha ações perdeu, mas depois recuperou. Bonds foi um pouquinho mais difícil disso acontecer. Né? Então, isso se repetiu em outros países. Se você quer aumentar o seu retorno na outra, como a gente mostrou na fórmula anterior, né? Acho que a melhor forma de você conseguir isso é através do investimento em ações. E acho que o que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo foi, dentro da categoria de ações, ter um retorno acima da média.
né? Aqui a gente consegue separar o retorno da Suno, né? Das carteiras da Suno, a gente ponderou ali de maneira igual às principais carteiras da Suno. A gente pegou o CDI, pegou o SP500, o Ibovespa no período, e a gente teve um retorno melhor que todas essas categorias, né? Isso aí está até desatualizado, precisamos atualizar agora, acabou de subir, já estamos atingindo patamar recorde ali nas nossas carteiras. Mas é isso, assim, existem limites do que é possível, né? É muito difícil você ter um retorno muito maior. A gente conseguiu ter um retorno maior, quase que, sei lá, 10% acima do Ibovespa, alguns pontos acima do SP500, mas existe um limite do que é possível. Qual é esse limite? A gente selecionou aqui alguns dos principais investidores do mundo, né? E do lado direito ali é o retorno deles acima do SP500. Então tem aqui alguns nomes, né, que vocês conhecem: Joe Greenblatt, Peter Lynch, Ben Graham, Seth Klarman, Walter Schloss, esse aí morreu recentemente, com mais de 100 anos, e ali o Warren Buffett. Qual que foi a magia do Buffett? Né, ter um retorno ali entre 10% e 15% acima do SP500, só que durante muito tempo. Teve até gente que teve retorno melhor que ele, né? Esse rapaz aqui, o Joe Greenblatt, ele é relativamente novo, né? Conseguiu ali por quase 20 anos superar bastante, até mais que o Buffett, né? O Buffett ele foi caindo ao longo do tempo, ele estaria aqui talvez com a idade do Greenblatt, né? Qual que foi a magia do Buffett? Ele ficou com muito tempo, né? Por isso que ele tem mais patrimônio que o Greenblatt, mesmo o Joe Greenblatt tendo superado o Warren Buffett em termos de retorno acima do SP500. Eu acho que aqui começa a ficar claro a importância do tempo, né? Acho que o propósito da palestra é evidenciar que o tempo é o fator mais importante nos investimentos, né? O tempo é o fator exponencial. E quando você olha esse gráfico, você fala assim, pô, mas o Greenblatt aí gerou, foi 40% ao ano, com o S&P dando uns 7 e pouco, gerou mais de 20% de alfa, né? É um retorno absurdo. Mas o Greenblatt tem aí, na época desse gráfico, algo em torno de 500 milhões de dólares, enquanto o Buffett, que fez 20% ao ano durante 55, 60 anos, tem mais de 100 bilhões, sendo que ele já doou a metade, né? Então ele fez mais de 100 vezes mais, quase 150 vezes mais construção patrimonial, pelo simples fato dele ter ficado muito mais tempo compondo o retorno. Se o Buffett hoje, que está aos 93 anos, fizer esses 20% ao ano, quando ele chegar nos 97 anos, ele vai ter feito mais 100 bilhões de dólares. Ele vai ter dobrado o patrimônio em 4 anos, né? Então, repara quão insano é isso. Em 4 anos, ele vai fazer todo o dinheiro que ele levou 93 anos para fazer, com uma rentabilidade absurda, né? E se ele fizesse 26% ao ano, seria em 3 anos. Se ele fizesse os 40% ao ano do Greenblatt, seria em 2 anos. Então, se ele viver, digamos, 100 anos, dos 96 anos aos 100 anos, ele vai fazer mais dinheiro do que ele fez do 0 aos 96. Isso é o poder do tempo, isso é juros composto. E as pessoas não conseguem internalizar isso. As pessoas olham lá a planilha, olham lá o Excel, fazem a conta e falam, nossa, muito dinheiro. Mas você entender na essência que em 3, 4, 5 anos, se você fizer, por exemplo, a rentabilidade que a gente mostrou na carteira da Suno aqui de 15% ao ano, em 5 anos você dobra o seu patrimônio. Então, até os seus 60 anos você vai ter juntado X. Dos 60 aos 65 você vai ter juntado tudo que você demorou 60 anos para juntar. E é por isso que o Buffett, mesmo com 20% ao ano, bem abaixo do alfa que o Greenblatt tirou, ao compor esse dinheiro durante 55 anos, ele construiu um patrimônio que nenhum outro investidor na história fez. Isso já doando metade do dinheiro. Então esse é o poder do tempo, né? O poder do tempo na fórmula dos juros compostos é dobrar a cada X anos. Alguém pode falar, pô, Thiago, vamos investir em renda variável, mas não tem risco isso daí? Uma coisa que é importante falar, por incrível que pareça, o risco em renda variável ele diminui ao longo do tempo, né? Tem 2 dados aqui que a gente queria compartilhar com vocês, né? Do lado esquerdo,
Vocês podem ver o retorno, isso aqui do SP500 de 1926 até 2018, ou seja, quase 100 anos. Mas isso aí, os dois aqui valem para o Ibovespa também, tá? A chance de você ter um retorno positivo no dia é 54% e negativo 46% dos dias foram negativos na história da SP500. Quase como jogar uma moeda para cima, né? Um pouquinho melhor ali pro positivo, mas não muito. Amanhã, Thiago, provavelmente vai subir ou vai cair a bolsa? Você pode quase que jogar uma moeda para cima ali, as probabilidades vão ser mais ou menos essas. Agora, num trimestre, as coisas já começam a mudar. 70% dos trimestres são positivos, 30% são negativos. Ainda temos trimestres negativos, é um número relevante, não dá para achar que é pouco. Mas já começa a ficar um pouquinho melhor. No anual, fica ainda melhor, né? 75% dos anos positivos, somente 25% dos anos negativos. Quando a gente começa a andar na escala de anos, se você aplicar em qualquer janela de tempo no SP500 e esperar 5 anos, você teria 88% das vezes tido um retorno positivo. Ou seja, quem esperou mais tem mais chance de ter retornos positivos, né? 10 anos, 95% das janelas positivas, e 20 anos, quem pôde investir durante 20 anos em bolsa, ficou positivo 100% das janelas na história dos Estados Unidos. Eu ainda vou fazer esse estudo para o Brasil, mas seria algo parecido, né? A gente pode fazer isso, inclusive, mensurando em dólar. Esse gráfico da direita, ele vai mais ou menos na mesma linha do que essa tabela da esquerda diz. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é de você ter retornos negativos. Se você pegar o melhor ano da Bolsa Americana de 1950 a 2022, ou seja, quase 70 anos, o melhor ano deu 47%, o pior ano deu menos 39%, né? Ou seja, um range grande, né? Quanto que vai dar o SP500 nos próximos 12 meses? Eu chutaria algo aqui no meio, né? Pode ser que alguma hora seja para cima, outra hora seja esses recordes vão ser superados, mas provavelmente vai ficar alguma coisa aqui no meio. Agora, se você pegar nessa mesma janela e esperar 5 anos, qual que seria o seu retorno médio, tá? Isso aqui é retorno médio. Na melhor janela possível, você ganharia 28% ao ano, e na pior janela possível, você perderia mais ou menos 3% ao ano. Agora, na hora que você passa para 20 anos, daí corrobora com aquilo que a gente mostrou, são 100% das janelas positivas, algumas um pouquinho melhores, outras um pouquinho piores, né? As melhores aqui deram, quanto? 17%. Essa foi a melhor janela. Se você pegou a melhor janela de 20 anos, você fez 17% ao ano. E se você pegou a pior janela, você fez mais ou menos 6% ao ano. E conforme a gente vai andando para cá, vai convergindo para a média histórica ali de mais ou menos 10% ao ano da SP500. Então, a renda variável, ela diminui o risco para quem tem um tempo maior, para quem tem um horizonte maior de investimento. Vai cair a bolsa amanhã? Vai subir? Provavelmente é algo muito parecido com isso. Agora, se você me perguntar nos próximos 10 anos, eu acho que temos uma chance grande de estarmos fazendo um bom negócio, né? Então, a renda variável, ela chama renda variável, mas ela não varia tanto na hora que você tem um horizonte de tempo maior. Eu não vou dizer que ela é uma renda fixa, porque mesmo assim tem uma variação. Mas é muito difícil, é quase que estatisticamente impossível você ter um retorno negativo de maneira expressiva investindo em renda variável. Então, voltando naquela fórmula inicial, eu acredito que vocês podem trabalhar internamente, poupando mais, investindo melhor e durante mais tempo. O que a Suno pode ajudar vocês? A investir melhor em renda variável. Renda variável, ao longo do tempo, é a categoria que mais criou valor e é uma categoria que não tem tanto risco para quem pode investir pensando no longo prazo. Thiago, vai subir a bolsa? Eu devo receber essa pergunta, né? Como é que é a perspectiva para a bolsa no segundo semestre? Bom, é quase isso aqui, né?
70% de chance de alta, 30% de chance de queda. O pessoal não gosta muito desse tipo de resposta. Mas nos próximos 20 anos, eu posso cravar quase que é 100% de alta. A chance disso não acontecer é minúscula, né? Teria que ir contra tudo que a gente já teve de estatística dos mercados do passado. Eu acho que quando a gente pensa em janela de mercado, é interessante olhar que esse estudo aqui, que está à esquerda de vocês, é um estudo de 1926, né? Então, pensa na realidade, o que aconteceu de lá para cá. A gente teve a crise de 29, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, crise dos mísseis, subprime, bolha.com, a gente teve todos esses eventos no meio do caminho. Em nenhuma janela de 20 anos você perdia dinheiro. Se você investisse na Bolsa Americana em 1929, no pior dia, 20 anos depois, você ia ter recuperado seu patrimônio, você não ia estar perdendo dinheiro. Se você investisse é que 2008 não pegou aqui, mas obviamente já esse valor foi superado muito antes. E esse evento aconteceu, crises assim ao longo da história aconteceram inúmeras vezes. E muitas vezes você pode achar, puta, paguei caro porque a bolsa caiu, teve aí uma pandemia, teve alguma coisa assim. Mas se você está genuinamente investindo para o longo prazo, se o tempo está a teu favor, se você tem um horizonte de investimento de 20 anos ou mais, a renda variável talvez seja um dos ativos mais seguros, né? Porque se a gente pegar o gráfico do Jeremy Siegel, falando das classes de ativo, talvez na renda fixa tenha alguma janela de 20 anos que foi para baixo. Não sei se daria para ter algum estudo nesse sentido, mas se você pegar períodos de guerra com default e etc., é possível que a renda fixa tenha períodos negativos e a renda variável se provou. E não é só nos Estados Unidos. Esse mesmo estudo que tem dos Estados Unidos, ele tem para diversos países do mundo. O Brasil, inclusive, está dentro. Na verdade, emerging markets, assim, está dentro. E o único país que está na pesquisa que foge disso é o Japão, pela bolha imobiliária que teve na década de 90. E que agora está recuperando. Se ajustar por dividendo... Só que aí, para vocês terem noção do tamanho da especulação, do frenzy especulativo que teve no mercado imobiliário no Japão nesse momento, o Palácio Imperial do Japão chegou a valer todo o real estate do estado da Califórnia. Então imagina você comprar todos os imóveis da Califórnia, todos, 100% dos imóveis da Califórnia, era o preço de um prédio no Japão, né? Ou o equivalente a todo o real estate do Canadá inteiro. Então, pega todos os imóveis que existem no Canadá, você comprava ele pelo preço de um imóvel no Japão. Obviamente, isso era uma bolha e acabou estourando. E esse foi o único evento que destoou desse gráfico, mas por uma anomalia bizarra, né? Completamente bizarra. Fora isso, em qualquer janela de tempo que você investisse, eu imagino vocês, como bons investidores, não comprariam o Palácio Imperial do Japão nesse momento, mas em qualquer outra janela de tempo que você investisse em qualquer outro mercado durante 20 anos, você teria retornos positivos. Então esse é o poder do tempo, esse é o poder do longo prazo, né? Você está apostando no final do dia no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento da economia, né? E acho que não teve uma janela de 20 anos que o ser humano não evoluiu, né? Você pensa como que era 20 anos atrás. Não tinha muita coisa que tem hoje, né? Então, conforme a economia e a sociedade prospera, as empresas que no final do dia são a economia prosperam também. Então as ações e a bolsa de valores ao redor do mundo também prosperam. E agora a gente quer fazer um exercício com vocês. Na verdade, a gente vai fazer alguns exercícios com vocês, né? Mas a maior parte das pessoas pergunta: Thiago, quanto que eu preciso economizar? Quanto que eu preciso ter de renda? Quanto que eu preciso aplicar todo mês para chegar nos meus objetivos financeiros? Acho que todo mundo tem objetivos financeiros, né? Seja viver de renda, alcançar um patrimônio X para comprar uma casa, fazer uma viagem, sei lá. E a gente preparou aqui uma calculadora, né? Tá no nosso site, que a gente pode fazer alguns exercícios, né? O primeiro exercício que a gente vai propor para vocês, e eu vou fazer aqui no meu celular junto com vocês, é fazer um exercício de por que pirâmide financeira é um investimento que é humanamente impossível, né? Vamos lá, vocês vão tirar ali uma fotinha. Quem estiver aí atrás, se não estiver conseguindo, pode levantar e vir mais para frente para escanear aí o QR Code, ou pede para o colega do lado que conseguiu te enviar no WhatsApp. Bom, alguém aqui já entrou em pirâmide? Alguém aqui já teve algum amigo que entrou em pirâmide? É sempre o amigo, né? Bom, quando algum amigo de vocês for entrar em pirâmide, vocês vão fazer esse exercício com eles, tá? Vocês vão salvar eles deles mesmos. Vocês vão pegar, vão digitar no Google calculadora
calculadora de juros compostos da Suno, pode ser de outros também, mas bota a Suno ali. E daí vocês vão cair nessa partezinha matemática aqui direto, né, ali embaixo. É isso, isso. Bom, vamos fazer aqui o exercício juntos. Se botar R$1.000 por mês, né, vamos trabalhar aqui com patrimônio inicial de 0, né? Ou melhor, patrimônio... Peraí. É R$1.000 por mês, 7%. Aplicação de R$1.000 por mês. Isso. E 7% de taxa. De 7% ao ano. Não, ao mês. É uma ao pirâmide. mês, desculpa, muda ali pro... Tá vendo que tá ao ano, né? A vocês vão mudar para AM. Vamos botar 7%. Todo mundo deve ter visto essa pirâmide aí que prometia 7% ao mês, né? Durante 30 anos. É isso? 30 anos? Exatamente. Vamos botar ali, muda para anos, bota 30. Vamos ver quanto que dá? Dá um número aqui, que dá no próximo slide. Vamos ver se todo mundo chegou no mesmo número. É esse número aí que vocês chegaram? Quem não chegou, provavelmente errou ali na hora de botar. Esse número aqui, eu não sei nem falar isso aqui, é 540 trilhões. Exatamente, são 540 trilhões de reais. Pra vocês terem uma ideia, acho que o PIB do mundo, não o PIB de um país, o PIB do mundo, no ano passado tinha sido 90 e poucos tri de dólares, né? Então, você teria mais do que o PIB do mundo, né? Se você investisse nessa pirâmide magnífica que te rende 7% ao mês durante 30 anos. Então, pessoal, quando um amigo de vocês for querer entrar em alguma coisa que pague mais do que o Buffett conseguiu ali, vocês puxem essa calculadora e falam, cara, você tem aí 40 anos, vamos supor que você bote esse dinheiro aí nessas taxas durante 30 anos. Você vai ver que você vai chegar num valor que é maior que o PIB do planeta. É um pouco mais difícil disso acontecer. Bom, preparamos... Então esse foi o primeiro cálculo que a gente preparou para vocês. Acho que o segundo exercício que a gente queria fazer é ver na prática o efeito de você aumentar o aporte e aumentar o tempo. Entender de fato o efeito exponencial da coisa, né? Uhum. Então a gente criou aqui um cenário base onde você tem R$1.000 por mês de aporte, com uma taxa aí de 7% ao ano, que é uma taxa média em retorno real que o S&P... A gente está trabalhando com retorno real, né? Exato, que o S&P entregou durante 20 anos. Então esse é o cenário base, né? Quanto dinheiro você teria se você aplicasse R$1.000 por mês com 7% aí ao ano, né? Não é ao mês, que aí é uma taxa muito mais realista ao longo de 20 anos. E nesse cenário base você ia chegar em torno de R$500 mil. Todo mundo chegou nisso? E olhem só uma coisa interessante, né? No começo, o capital investido, né, ele meio que anda junto com o valor final, né? Então, vocês veem que no começo os dois andam juntos. O tempo vai passando, isso aqui são os juros compostos. Isso aqui a gente pode chamar, essa diferença, a gente pode chamar de juros compostos, né? Quanto mais o tempo passa, mais existe o efeito dos juros compostos. E a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, né? Não está no slide, mas podemos dar uma brincada. Vamos passar aí para 40 anos. Acho que o desafio é exatamente esse, né? A brincadeira é, primeiro, dobrar o aporte e ver o efeito, e depois dobrar o tempo, né? E aí a gente entende qual que é o efeito de cada uma das mudanças. Então, quando você dobra o aporte, lembra da fórmula, e aí acho que até está no próximo slide. Se você lembrar da fórmula, o capital investido, ou o aporte, ele é multiplicado pela taxa elevada a tempo, né? Então, ele vai aumentar proporcionalmente. Então, se eu dobro o aporte, no final do dia eu dobrei o patrimônio. Então, a gente estava falando de R$500 mil, agora eu estou falando de R$1 milhão. É um crescimento linear, né? Se eu fiz 2 vezes o aporte, no final do dia eu tenho 2 vezes o patrimônio, certo? Porque ele não está no efeito exponencial, ele está no efeito linear, ele está multiplicado na fórmula. Então, os R$500 mil virou R$1 milhão. Agora vamos fazer o mesmo exercício, só que em vez de dobrar o aporte, a gente dobra o tempo. Então a gente estava falando de 20 anos,
E eu não vou mais colocar R$2.000, eu vou voltar para os R$1.000 do aporte inicial. Então agora eu vou colocar R$1.000, 7% ao ano, só que eu vou dobrar o tempo. Em vez de colocar durante 20 anos, agora eu vou colocar durante 40 anos. Então, mesmo que eu fiz apenas vezes 2 o tempo, o fato dele ser exponencial vai fazer meu resultado ser muito maior. E no final do dia eu tenho quase 2,5 milhões. Então, quando eu dobro o aporte, eu dobrei o resultado final. Quando eu dobrei o tempo, nesse caso, eu fiz 5 vezes no resultado final. Praticamente, né? 4 vezes e alguma coisa, mas quase 5 vezes o resultado final. E é exatamente isso que mostra para vocês o poder dos juros compostos. E aquilo que o Thiago falou é legal, né? Quanto mais tempo eu tenho, então, quanto mais esse gráfico caminha para o lado, maior abre essa boca de jacaré aqui do quanto que eu coloquei de dinheiro e qual que é o meu resultado final. Porque o tempo está compondo o dinheiro, e não só o dinheiro que eu coloquei, mas o dinheiro que eu fui recebendo ao longo desse tempo. E esse é o poder dos juros compostos, esse é o poder do tempo, né? E por isso que a frase que o melhor dia para você investir era ontem e o segundo melhor é hoje, tem muito fundamento. Porque quanto antes você começa a investir, o dia da tua morte, digamos que já está dado, né? Você não vai conseguir estender isso. Então, cada dia que passa, você tem um dia a menos para investir. Então, cada dia que passa, a tua possibilidade de dobrar o tempo ali fica menor, né? O que você tem é um tempo já definido. Então, comece o quanto antes e comece poupando o máximo que você consegue, porque isso vai aumentar essa boca de jacaré. É importante aumentar o aporte? É importante. Vocês viram que linearmente é importante. Então, se eu começar com o dobro do patrimônio, no final do dia eu vou ter o dobro do resultado, né? Ou você pode considerar que quanto mais você multiplica o seu patrimônio inicial, menos tempo você tem de necessidade para chegar no mesmo valor. Porque lembra que eu falei, né? 15% ao ano dobra a cada 5 anos. Então, se eu começar com o dobro do patrimônio hoje, para eu chegar no mesmo objetivo, eu vou levar 5 anos a menos. Se eu começar com 3 vezes, ou na verdade 4 vezes o patrimônio, eu vou levar 10 anos a menos. Então, o montante inicial e o aporte inicial é importante? É muito importante. Mas mais importante do que o montante e o aporte é o tempo que você vai ficar exposto a taxas melhores, né? Se vocês quiserem brincar com a taxa também... Eu brinquei aqui, eu dobrei a taxa. Aí explode o valor. E cheguei em 700, que é abaixo do tempo ali. Mas para 20 anos. Para 20 anos, Para 20 anos, o ideal é que você invista o que o Buffett fez, né? Começou com 11 anos, investiu a 20% ao ano, poupou bastante, né? E tá aí com 90 e poucos anos, né? Não é à toa que é a maior fortuna, porque ele conseguiu trabalhar nas 3 frentes. E só para finalizar, né, a gente já vai abrir para perguntas e respostas algumas aí, se surgirem. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade para vocês pensarem nas próximas gerações. Eu acho que a construção de patrimônio, ela poderia ou deveria ser pensada como um planejamento familiar, né? Eu sei que pensar muitas vezes, investir durante 40 anos pode ser muita coisa, mas na hora que você pensa em família, é uma chance de você dar um empurrão na próxima geração. Quanto mais cedo vocês puderem ensinar os filhos de vocês e, eventualmente, como alguns de vocês, começarem a criar conta para os filhos de vocês, botarem um pouquinho de dinheiro, 40 anos para eles não é tanta coisa, né? Para nós aqui, 40 anos é muito para frente, mas pensando em geração, 40 anos é rápido, né? Passar rápido. Então, acho que isso é uma coisa para todo mundo levar para si depois desse encontro nosso, né? Pensar em como construir uma fortuna de maneira... pensando em gerações. Se você for ver as grandes fortunas do Brasil, elas foram pensadas assim, né? Foram várias gerações que estão trabalhando nisso. Eu conheço algumas das maiores fortunas do Brasil, e o negócio dessa família, que eu venho na minha cabeça agora, nem era um negócio tão bom. A rentabilidade é mais ou menos essa aí de 7% ao ano real. É uma empresa listada. Só que os caras estão há 100 anos aí, e com isso eles conseguiram ter uma das maiores fortunas. Então, quem consegue pensar de maneira geracional consegue criar algo que é muito grande e que pode, enfim, dar uma segurança muito grande para a família. Eu acho que nessa questão geracional, muitas pessoas
Eu já ouvi muita reclamação, assim, filho é muito caro e tudo mais, gasta centenas de milhares, se não milhões de reais na criação do filho. Mas faz uma conta rápida aqui comigo. Se no dia que teu filho nascer, você criar uma carteira de 100 mil reais de renda variável, que vai render ali algo em torno de 15% ao ano. Quando esse seu filho tiver 20 anos, esse capital vai ter multiplicado por 16. Seu filho vai ter 1.600.000 reais. Quando teu filho fizer 30 anos, isso vai ter multiplicado por 64. Então, teu filho vai chegar com 30 anos de idade e vai ter 6 milhões e meio de reais. Que eu acho que é mais do que a aposentadoria de 90 e alguma coisa por cento aí dos brasileiros. E custou 100 mil reais no início e 15% ao ano durante 30 anos. Muito mais do que isso foi investido provavelmente em colégio, plano de saúde, viagens, férias e outras coisas ao longo do caminho. Então é uma questão também de escolhas, né? Quando a gente olha essa fórmula, ela me diz muito sobre escolhas, porque você está abrindo mão de poder de compra hoje para coletar exponencialmente mais no futuro. E as pessoas não querem esperar. As pessoas não têm paciência, elas querem viver hoje. Só que quando você faz essas contas das multiplicações, você pensa que uma viagem que você faz hoje são 64 viagens daqui a 30 anos. Um carro que você compra hoje são 64 carros daqui a 30 anos. Você fala, puta, 30 anos é muito longe, eu não quero esperar tudo isso. E esse é o pensamento que faz a maioria das pessoas se enfiar na dívida e não investir. Então, se você quer a independência financeira, ou se você quiser geracionalmente resolver um problema familiar, um problema financeiro, eu acho que você tem que fazer escolhas. Né? Eu não estou falando deixe de viver, faça que nem o Buffett e viva 60 anos na mesma casa com 100 bilhões no bolso. Não é isso. Né? Eu acho que as pessoas têm que viver e não têm que se privar de alguns luxos ou alguma coisa que lhe interessa. Mas fazer escolha daquilo que não é essencial ou que é supérfluo e se acaba gastando. Quem é que nunca tomou um vinho mais caro do que deveria ou nunca foi num restaurante mais caro do que deveria e que você nem aproveitou? Se você aproveita e interessa e isso te agrada, vai lá e faz. Mas muita gente gasta o dinheiro sem ver o valor do dinheiro no tempo, né? Então, pô, você toma um vinho de 500 reais, se você tomasse um de... E você nem entende nada de vinho, e se você tomasse um de 100 ou de 50, seria a mesma coisa. Você come no japonês que custa 300, e se você comesse no japonês de 100, pro teu paladar seria a mesma coisa. Você faz uma viagem, fica no hotel 5 estrelas, sendo que você nem fica no hotel, você fica passeando na rua o dia inteiro. Você usa a cama e o banheiro, que se fosse um hotel 3, 4 estrelas, seria a mesma coisa. Se você começa a contar o valor desse dinheiro no tempo, tá aí sua aposentadoria, tá aí a aposentadoria do teu filho, tá aí os 10, 20, 30 milhões que você quer atingir e que você está suando 10, 20, 30 anos a mais de trabalho para chegar no mesmo lugar. Eu brinco que eu quero me aposentar, entre aspas, com 35 anos. Ou seja, daqui a 6, 7 anos. Mas eu não quero de fato parar de trabalhar. Eu quero atingir a independência financeira e para isso eu estou fazendo escolhas hoje. Porque se eu não fizer as escolhas, aí eu vou ter que estar trabalhando ali até os 70, 80 anos. Talvez meio na linha do Buffett, mas ele não precisa mais, né? Ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele quer. Então, se você fizer as escolhas certas, você vai trabalhar com o que você quer, por que você quer. Você não vai trabalhar porque você tem boleto e conta para pagar. Mas isso vem de escolhas. Então, a fórmula dos juros compostos, o que ela me ensina muito é sobre escolhas. Né? Se você quer construir para gerações, alguma coisa você vai ter que abrir mão, que é o poder de compra de hoje, para coletar exponencialmente mais no futuro. Não é linearmente mais, é exponencialmente mais. E isso é muito poderoso. Então, se vocês entenderem genuinamente a importância do tempo e como o tempo afeta os seus investimentos, eu não tenho dúvida que todo mundo que está sentado aqui vai chegar nos objetivos financeiros, não tenho dúvida que todo mundo que está sentado aqui vai ser independente financeiro. Porque só depende da gente, não depende de mais ninguém. Faz sentido? Vamos lá, temos um tempinho extra aqui para responder uma outra pergunta. Cadê o dado? Aqui, ó. Levantem a mão, joga o dado. Fala, Montezuma. Montezuma, você disse que quer se aposentar em mais ou menos 6 anos, correto? Eu também estou nessa aí. Não vou parar de trabalhar, mas atingir a independência financeira, vai. É a mesma mentalidade, eu também tenho essa intenção com a mesma idade. Você tem 29? 28, quase 29. Ok, eu estou lá também. Montezuma, nos meus estudos eu encontro um número de o equivalente a 25 vezes o meu custo mensal de patrimônio para que eu possa consumir os rendimentos. Você está de acordo com esse número?
Eu uso um número de viver com 3% do seu patrimônio, que seria mais ou menos 33 vezes. No teu caso seria 4%. Eu acho que isso é já independência financeira. Se você pensar no Brasil, dado que a renda fixa com os juros atuais te paga 6% real, aí o Vinícius me corrija se eu estiver errado, mas algo em torno disso. Se você vivesse com 6% do seu patrimônio ao ano, você ia manter o seu poder de compra ao longo do tempo, investindo no título de menor risco da economia, tá? Esse número vai variar de pessoa para pessoa. Para mim, a independência financeira não é só eu não consumir o patrimônio, é eu continuar aumentando o meu poder de compra ao longo do tempo, mesmo vivendo só de renda. E por isso eu uso o número de 3%. Com 4% você vai chegar lá do mesmo jeito. Então, se eu considerar esse número de 25 vezes o teu custo mensal, vai funcionar. Né? Acho que é uma questão mais pessoal do que uma fórmula mágica, mas eu uso como regra de Bros 3%, que daria 33 vezes. Se eu usar 4%, com certeza a renda fixa já te daria a correção da inflação, mais o dinheiro que você precisaria ganhar para viver, e ainda ia ter um excedente que você poderia reinvestir e ir subindo o teu poder de compra ao longo do tempo. As pessoas costumam falar com certa razão que os juros no Brasil eles são altos, né? Tá a Luiz Helena aí no jornal todo dia falando que o Banco Central tinha que baixar juros, etc. E de fato os juros no Brasil eles são um dos maiores do mundo. E isso é vendido como uma coisa ruim, e eu acredito que o efeito ele é mais nocivo do que benigno, só que vamos tentar pensar no lado bom da coisa, né? Os juros nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Quanto que se cobra para ter o dinheiro hoje, não daqui um ano, para o governo, para uma empresa, etc. E os juros no Brasil são altos, significa que o preço do dinheiro é alto. Qual que é a boa notícia para quem é poupador? Você consegue atingir a sua independência financeira, ou seja, viver só com os rendimentos, com muito menos capital do que em outros países, né? Na Suíça, lá, com juros de 1%, cara, essa conta aí, se você for pensar em cima dos títulos públicos, é 100, você tem que ter 100 vezes o patrimônio que você gasta por ano, né? No Brasil, como os juros são altos, e quase tudo fica mais barato em termos de valuation por conta disso, o fundo imobiliário paga mais do que o fundo imobiliário lá da Suíça, as ações brasileiras pagam yield maior do que Nestlé e essas empresas da Suíça. Estou pegando a Suíça, mas poderia pegar vários outros países que têm juros muito menores que os nossos, né? A vantagem de você viver num país de juros altos, se é que existe alguma, é que você consegue atingir sua independência financeira mais rápido, né? Então você consegue comprar fundos imobiliários, por exemplo, o Baroni está aqui. É possível encontrar alguns fundos imobiliários que pagam 8% mais inflação por ano. Isso num país como a Suíça é impossível. Então, eu entendo que os 3% para o Brasil é ultraconservador, os 4% que é a conta que veio lá dos Estados Unidos, é uma matemática que vem dos Estados Unidos, que eu concordo, olhando os múltiplos das empresas americanas e tal, você viver com 4%, provavelmente você não vai deplete o seu patrimônio, você não vai exaurir seu patrimônio. Eu diria que aqui no Brasil daria para pensar até um número um pouquinho maior, talvez aí 7%, 8% ao ano daria para pensar. Obviamente que quanto mais você trabalha esse número, mais risco você está correndo, né? Quanto mais você trabalha para cima esse número, mais risco você está correndo. Mas se é que existe alguma vantagem de ter um país de juros altos, é que a independência financeira, se você é poupador, ela chega bem mais rápido. Tem uma pergunta ali do outro lado. É bom que esse microfone não quebra, né? Ainda bem. Boa tarde. Uma dúvida que eu tenho em relação a ativos com correlação positiva, né? E você gosta de ambos os ativos, ou às vezes até mais de dois. Quais critérios vocês utilizam para liquidar um deles ou mantém os dois na carteira? Vamos supor, você tem Itaúsa e Itaú. Eles têm correlação positiva. Aí quais critérios utilizaria? Cara, na minha visão vai ser muito cuja oportunidade, assim, se você conseguir comprar... A gente teve um caso, por exemplo, que a gente recomendou lá atrás, a Tencent, e a Tencent também tem uma holding que é a Prosus,
que tem basicamente 20 e poucos por cento da companhia, e você conseguiria comprar com um desconto muito grande. Então, por cuja oportunidade, para a gente fazia mais sentido estar na holding do que no ativo final. Acho que dificilmente você vai ter... pode ter um equilíbrio dos dois estarem no mesmo valor preço, e aí tanto faz. Pode ter um desequilíbrio grande, e aí eu iria para o ativo que seria mais interessante. É óbvio que muitas holdings acabam tendo desconto de holding, mas se for um negócio muito discrepante, 50%, 40% de desconto, talvez faça sentido você ficar na holding. Então, na minha leitura, e posso estar enganado, mas na minha leitura eu vou muito no custo de oportunidade, o que vai me trazer um retorno mais interessante. Nesse caso, que são ativos que você está falando basicamente dos mesmos ativos, porque tem ativos com correlação positiva, mas porque estão expostos ao mesmo setor. Mas ainda assim, se eles estão expostos ao mesmo setor, o cuja oportunidade pode resolver o teu problema. Porque você tem um que está com um desconto muito grande e um que está com um desconto menor, talvez faça sentido ir para aquele. Tem só um ponto que você tem que levar em consideração quando a gente está falando de ativos diferentes, não necessariamente o caso Itaú, mas eu estou falando de Pampa ou Cepu, são duas empresas de energia na Argentina. Talvez a Cepu seja uma empresa mais barata, mas a governança e a alocação de capital da Pampa é melhor. Então, o potencial retorno futuro talvez da Pampa seja melhor. Né? Então, não adianta só você considerar preço, você tem que pensar no potencial de retorno que aqueles ativos podem te dar, e aí você vai tomar uma decisão geralmente com base nisso. Então, para mim, e aí opinião pessoal, é muito ligado à cuja oportunidade. É um caso que seria mais ou menos para se pensar assim. Obrigado. Ninguém? Sem perguntas? Vamos lá. Eu manteria. Depende do imposto de renda que você tem para. Tem essa conta também que tem que fazer do imposto, né? Porque às vezes até eu acho hoje Klabin tem um potencial maior. Mas às vezes você comprou Suzano lá atrás, não sei se vale a pena vender por conta do imposto. É muito caso a caso, né? Eu acho que assim, você tem que pensar no imposto e tem que pensar no novo aporte. O novo aporte eu acho que você tem que sempre priorizar a empresa que tem mais upside. Agora, se você vai vender uma para entrar na outra, você tem que levar em consideração também a questão tributária, né? Que às vezes pode pesar pra caramba. Vamos responder uma última pergunta lá de trás? Opa, boa tarde. Você falou 2 vezes de investimentos aí na Argentina, né? A exposição que você faz é via a Bolsa da Argentina ou o mercado americano? Na Argentina, eu acabo investindo via mercado americano. São ADRs listadas na Bolsa de Nova York, mas eu não tenho problema em investir direto na geografia final, né? Inclusive eu tinha uma conta na Avenue e abri uma conta na Interactive Brokers justamente porque ela me dava possibilidade de investir em ativos de bolsas que não eram necessariamente na Bolsa Americana. Então, a própria Prosus, que ela tem ADR nos Estados Unidos, eu investi via Holanda, que é a origem da empresa onde ela é listada. Então, geografia, é claro que quando você fala da Argentina, você pode falar alguma coisa de governança e etc. E o fato de estar com capital americano, estar listada com ADR, provavelmente melhora o nível de governança, ela tem que prestar conta para a SEC. A gente viu casos, inclusive, de empresas brasileiras, né, que tinham listagem de bonds e ações nos Estados Unidos, que quando deu um problema no Brasil, os americanos vieram cobrar. Então, acho que isso é positivo, mas nada impede você de investir direto na bolsa final. Tipo, a Interactive Brokers permite que você invista em Alibaba via bolsa de Hong Kong. Acho que dá para você fazer. Beleza, pessoal.